Sentados mesmo como estamos, vamos consagrar esse momento ao coração imaculado da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Numa das poucas experiências espirituais que eu tive com o Padre Pio, foram poucas, mas foram intensas, eu entendia que o Padre Pio colocava no meu coração que ele queria continuar exercendo o sacerdócio dele através de mim. Eu era seminarista nessa época, e quando eu tive essa inspiração, no primeiro momento eu pensei assim: cara, que loucura da minha cabeça. Como é que o Padre Pio, sendo quem ele é, ele vai olhar para esse tal de Francisco aí, que não é ninguém, e querer continuar exercendo o sacerdócio santíssimo dele através de mim? Eu pensei, não, isso é uma meta muito alta, eu não tenho nem dignidade para isso, nem capacidade para isso e nem virtude para isso. Só que depois eu entendi o significado disso, que não tem nada a ver com dignidade, que não tem nada a ver com capacidade e que não tem nada a ver com virtude. Qual o significado do Padre Pio querer continuar exercendo o sacerdócio dele através de um padrezinho qualquer, que na época era seminarista? Eu entendi. Porque ele seria o meu modelo, ele seria o meu exemplo, ele seria a minha referência do que é um sacerdote, para que eu não me perdesse no meio do caminho. Então isso não tem nada a ver com eu ser alguma coisa alta, pelo contrário, eu sou alguém que poderia me perder no meio do caminho se eu não tivesse ele como meu modelo e minha referência. Aí eu fui entendendo. Então, ele me ajudando a ser padre, ele continua de alguma forma exercendo o sacerdócio dele. Claro, de uma forma mística, de uma forma em analogia, pensa como quiser, mas eu entendi esse significado. Porque eu fui vendo o quanto é fácil para nós padres nos perdermos no meio do caminho. E como dizem os santos da igreja, o padre, ele nunca se perde sozinho, como também ele nunca se salva sozinho. Se o padre vai para o céu, se o padre se salva, ele leva uma multidão de gente com ele para o céu, junto com ele. E olha, eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas eu quero que vocês um dia estejam no céu junto comigo. Acho que vocês querem isso também, né? E se o padre se perde, se o padre se condena, se o padre vai para o inferno, ele também não vai sozinho, ele leva uma multidão junto. Acho que isso vocês não querem, né? Então reze pelos padres, pelo amor de Deus. E por que é tão fácil hoje um padre se perder? Porque nós vivemos um tempo de uma grande crise institucional, tanto fora da igreja, como também dentro da igreja, e que parece que ficou assim, um pouco confuso, as pessoas identificarem o que é um sacerdote. Porque nós vivemos num tempo que o padre tem que se desdobrar em 1000 funções, em 1000 papéis para conseguir ser padre. Só recapitulando um pouco do que eu já vivi nesses 8 anos de padre. Eu já fui diretor de rádio, eu já fui coordenador de pastoral, eu já fui e continuo sendo escritor. Então a gente vai vendo que o padre,
até pelo bem da sua própria evangelização e do seu apostolado, ele vai tendo que assumir diversos papéis. Mas atenção, isso não é a essência do sacerdote. Então tem padre que vai assumindo o papel, por exemplo, de ser professor, de ser cantor, de ser administrador de igreja e tantos outros papéis. E digo, isso não está errado, mas isso é um perigo, porque o padre ele corre o risco de ir fazendo tantas coisas que ele se esquece de quem ele é na essência. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu ver se estão entendendo mesmo. Eu estou dizendo que é errado padre cantor? Eu estou dizendo que é errado Frei Gilson? Estou dizendo que é errado padre dar aula? Estou dizendo que é errado padre administrar paróquia? Estou dizendo que é errado padre escrever livro? Não é. O problema é que essas coisas, se não forem bem calibradas, com um bom exemplo do que é a essência do sacerdote, o padre corre o risco de se perder. Aí a gente olha para a vida do Padre Pio e olha só a força da profecia de São Giovanni Rotondo, na época em que a sociedade, a humanidade vivia a pior revolução cultural que já aconteceu, onde antes as coisas que eram sagradas vão deixando de ser consideradas sagradas, a família vai se perdendo, o matrimônio vai perdendo a sacralidade no coração das pessoas, tanta gente vai deixando de ver a igreja como aquela que tem a missão de ser o caminho de salvação para o céu, e vai vendo a igreja de tantas formas distorcidas, como se a igreja fosse uma associação, como se a igreja fosse simplesmente um clube que faz assistencialismo social, e vai se perdendo a imagem do sacerdote, em que as pessoas vão pensando assim, muita gente, o que é um padre bom? Um padre bom é um padre que está na mídia. Uma vez perguntaram assim, quem é o padre melhor do Brasil? Frei Gilson, Fábio de Mello ou Marcelo Rossi? Provavelmente o melhor padre do Brasil não é nenhum dos três. Eu amo os três, estão entendendo? Quem está me entendendo faz assim, eu amo os três, mas provavelmente o melhor padre do Brasil é um que vive dentro de hospitais, que está no meio do mato atendendo gente. Entende o que é a grandeza da missão? E claro, existem muitas missões dentro do sacerdócio, e tem coisa que não é para todo mundo, eu sei disso, mas é preciso, para não se perder no labirinto da crise das instituições, para não se perder no labirinto da crise na igreja, que a gente tenha um modelo, que a gente tenha uma referência, que a gente tenha um exemplo. E uma vez que a igreja canoniza o Padre Pio, ela está dizendo para a gente assim, esse é um modelo que vale a pena ser imitado. Ele também fez muita coisa. Ele também fez assistência social. Ele criou um hospital, Solievo, o nome do hospital que ele criou. Ele também cuidou dos doentes, ele também cuidou dos pobres, ele também fez muita coisa, mas ele nunca deixou de lado os três ofícios que constituem o foco do dia a dia do sacerdote. Repete comigo: celebrar a Santa Missa, atender as confissões e pregar o Evangelho. São os três lugares que constituem o foco da vida do sacerdote: o altar em que ele celebra, o púlpito que ele prega e o confessionário, onde em nome de Jesus ele absolve os pecadores. O Padre Pio viveu essas três coisas? Viveu. E como viveu bem? Eu fico pensando no amor que o Padre Pio celebrava a Santa Missa.
Eu já vi um vídeo, acho que tem na internet, da última missa celebrada por ele. O olhar dele, quando olhava para Jesus, eu já pedi para o Padre Pio assim: Padre Pio, nunca deixa eu perder o olhar a Jesus, como esse teu olhar que o Senhor tem. Por isso que quando eu celebro a Santa Missa, eu olho, por exemplo, do Padre Pio. Com que amor ele celebraria essa Santa Missa? Com que amor ele adoraria Jesus nessa hóstia consagrada? Pois bem, se ele quer continuar vivendo o sacerdócio dele, também através de mim, se ele é o meu modelo, se ele é a minha referência, se ele é o meu exemplo, eu vou pensar: como que ele celebraria essa Santa Missa? Isso me alimenta espiritualmente. O Padre Pio, ele passava muito tempo atendendo confissões. E as pessoas corriam para se confessar com ele. Algumas saíam bravas do confessionário. Sabe por quê? Porque o Padre Pio sabia que o caminho que leva para o céu não é um caminho fácil. E, portanto, ele precisava falar verdades. Quando ele pregava para a alma da pessoa no confessionário, eu não sei se você sabe disso, mas existem dois tipos de pregação: a pregação do púlpito, em que o sacerdote prega para toda a igreja, mas as palavras que ele diz na confissão, que é a pregação que ele faz para a alma daquela pessoa. E o Padre Pio, ele tinha o dom de ler as consciências, um dom de ciência. Então, por exemplo, quando o Joel Lomandino, já falecido, aquele famoso divulgador das aparições de Garabandal, ele conheceu o Padre Pio. Ele foi se confessar, chegou na frente do Padre Pio. Pensa na sua última confissão aí, quanto tempo faz? Não precisa falar, mas ele fazia muito tempo que não confessava. Joel Lomandino chegou na frente do Padre Pio, falou um ou dois pecados, pensou que ia terminar a confissão como qualquer outra confissão que há muito tempo ele tinha feito na vida. Só que o Padre Pio, com o dom de ciência dele, começou a perguntar: tá bom, e aquele pecado que você cometeu lá naquele lugar? E aquele outro pecado que você cometeu lá não sei que dia? E o próprio Padre Pio, com o seu dom de ciência, não se preocupem porque esse dom eu não tenho, tá bom? O Padre Pio, com o seu dom de ciência, ele mesmo começou a dizer os pecados do cara. O cara do rapaz caiu no chão, de vergonha, né? Ele foi incomodado na alma, porque a verdade que leva para o céu, muitas vezes, é uma verdade que incomoda, mas salva, mas cura a alma da pessoa. Reconheceu tudo, foi absolvido, morreu em odor de santidade. Joel Lomandino. Muitas vezes o Padre Pio, vendo a alma da pessoa, ele chegava da pessoa e falava assim: você não está arrependido dos seus pecados, eu não posso te dar absolvição. Ah, padre, mas eu preciso da absolvição. Meu irmão, você não entendeu. Eu não posso te dar absolvição, porque se você não tem arrependimento, a absolvição que eu tentar te dar, ela vai ser inválida, sacrílega, você vai cometer mais um pecado mortal, porque você confessou sem arrependimento, e eu como padre vou cometer outro pecado mortal, porque eu dei uma absolvição sacrílega. Vai para casa e repensa a tua vida. A pessoa saiu do confessionário chorando, talvez, né, fazendo fiasco. Esse Padre Pio não sei o que, negou absolvição para mim, fazendo barraco na rua. Só que depois, no íntimo do seu quarto, ela pensava: e não é que a verdade, eu não estou arrependido de verdade da vida que eu levei, eu não tenho um propósito de mudança de verdade. A pessoa rezava, repensava a vida e voltava no confessionário. E o Padre Pio dizia: agora sim, Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados,
te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz, e eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se morrer agora, está salvo. As mais belas palavras que uma alma pode ouvir são as palavras do sacerdote na absolvição. E aí a alma agradecia, a pessoa agradecia para o Padre Pio e dizia: obrigado, porque foi com a tua verdade pregada a minha alma no confessionário que eu pude ir para casa, rezar, me arrepender, fazer uma boa confissão, e agora eu vou para o céu. Obrigado, São Pio de Pietrelcina. É assim que funcionava. E a verdade que às vezes incomoda também na pregação. O Padre Pio me ensinou a não ter pretensão de agradar todo mundo. Eu não tenho que agradar todo mundo naquilo que eu falo. Eu tenho que agradar a Deus. E o Padre Pio sabia que se às vezes alguma verdade que ele falava... Olha, gente, eu tenho um vídeo também. O Padre Pio, ele era colérico, né? Tem temperamento colérico. Onde estão os coléricos aqui? Levanta a mão. Imagina o Padre Pio de temperamento colérico. No meio da igreja, ele esbravejando com o povo, porque o povo ficava falando, conversando e não fazia silêncio. Esse vídeo é público. Mas esbravejando, gritando. Por quê? Porque ele precisava defender a sacralidade e a dignidade do templo, como nós cantamos no Salmo, que alegria nós estarmos na casa do Senhor. Porém, a casa do Senhor tem que ser respeitada. Dizia Jesus no Evangelho de João: o zelo pela tua casa me consome. E eles bravejando com o povo para ensinar a se comportar na missa. Então, ele falava, ele pregava e não tinha medo. Isso já me educou tantas vezes, que eu não tenho que pregar para agradar os homens. Pregar para agradar a Deus, para levar as almas para o céu. Essa é a missão do sacerdote. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos a essência do sacerdócio, aí sim, aí a gente pode escrever livro, administrar paróquia, ser professor, cantar quem sabe vai fazer mas colocar os dons de Deus, mas em uma base. E a base é a essência do sacerdócio, que não é um sacerdócio nosso, mas que é um sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Padre Pio, como um reflexo tão grandioso do próprio Jesus, ensina a nós padres e nos lembra o tempo todo da essência do nosso sacerdócio: altar, púlpito e confessionário. O resto é se sobra tempo, e a gente pode fazer se tiver a base bem colocada na essência. E além de tudo isso, o Padre Pio foi favorecido com grandes dons sobrenaturais, dons que eu não tenho nem pretendo, né? Não acho que eu estou pronto para muita coisa, não. A vida do padre é uma luta, como a vida do casado também é uma luta. Quem é que é casado, levanta a mão. Tá bom, o padre é casado com a igreja também, né? Se você tem trabalho para ter paciência com uma esposa, imagina com um monte. A vida do padre também é uma luta, entendeu? Esposa, marido, esposa e vice-versa. O padre é casado com a igreja, né? Então, o Padre Pio, além de ser vitorioso dia a dia nessa luta que ele viveu no tempo da vida terrena dele, ele também teve grandes dons místicos e espirituais. Foi o único sacerdote da história da igreja que a gente sabe que teve as chagas do Senhor Jesus Cristo. Acredito que tenham outros, mas que a gente sabe é somente ele. Claro, tem um significado divino de uma eleição, mas eu acredito que tem um significado antropológico também, humano. Sabe como? Imagina só, pensa aqui no exemplo. Se eu coloco minha mão aqui nessa parede, tá bom, coloquei a mão. Agora, se eu coloco a minha mão com tanta força, com tanta intensidade, com tanta vontade, dependendo do material da parede, eu posso até estragar a parede.
porque vai ficar a marca, vai ficar, né, o suor, vai ficar, entende? Se for uma parede de isopor, vai derrubar a parede, vai ficar a marca, o buraco da minha mão, entendeu? Então pensa só no amor do coração do Padre Pio. Ele foi com tanta força, com tanta intensidade, com tanta entrega, com tanto amor, se configurar a paixão de Cristo, que ficou até a marca na mão dele. Entende? São os dons místicos e espirituais dele. Fora o dom de cura, fora o dom de libertação, em que ele rezava um Pai Nosso, e por vezes isso já curava uma pessoa que estava à beira da morte. Sabe o que eu pedi para o Padre Pio anteontem, quando eu pensava nessa missa de hoje? Eu pedi que ele viesse celebrar junto comigo. Então o Padre Pio, acredito que ele está por aqui. Depois da ação de graças, teremos um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, que será conduzida, e que Jesus vai passear também no meio de nós aqui. E o Padre Pio vai estar intercedendo por nós, para que nós também sejamos curados das nossas enfermidades. E quando eu falo aqui em enfermidades, eu estou falando, claro, tanto das nossas enfermidades do corpo, como também das enfermidades da alma. Eu acredito que vai ter curas aqui nessa noite. Eu acredito que vai ter libertação aqui nessa noite. Eu acredito que vai ter batismo no Espírito Santo aqui nessa noite, porque Jesus vai passar no meio de nós, claro, além de toda a liturgia que nós celebramos aqui, e daqueles que tiverem a graça de comungar, mas quando nós também com força, com intensidade, com entrega, com amor, nós adoramos a Jesus, olhando para Ele, isso abre as portas do nosso coração para receber as curas, a libertação, o derramamento do Espírito Santo. E o Padre Pio, com as suas chagas, vai estar aqui intercedendo também hoje no meio de nós. Eu acredito nisso. Vai ter gente que vai sair daqui curada, liberta, transformada, batizada no Espírito Santo, porque hoje não é um dia qualquer. Não sei se você sabe, nós somos, Clarinho, uma das únicas paróquias aqui no Brasil ligadas oficialmente à paróquia do Padre Pio, em São Giovanni Rotondo. Como Jesus disse: o que vocês ligarem na terra eu vou ligar no céu. Então nós cremos também nessa presença e nessa intercessão especialíssima do Padre Pio sobre nós na noite de hoje. Eu queria que já nesse ofertório que nós vamos fazer agora, nós lembrássemos da entrega do Padre Pio e do amor dele em se unir ao sacrifício de Jesus na Santa Missa. Por isso agora, nesse ofertório, se ofereça, una a sua vida, una seus sofrimentos, una também o seu sacrifício ao sacrifício de Jesus, e as portas do céu vão se abrir sobre nós a partir de agora.